Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Ambiente e sustentabilidade são sempre os temas aqui referenciados pelo nosso colaborador, professor Aragão. Bom dia, professor. Para hoje, qual é o tema a desenvolver? Ora, para hoje, além de dar bom dia para já às pessoas, é a origem dos sismos. Ora bem. Isto porquê? Porque sentimos há poucos dias um sismo em Portimão. Eu, por acaso, não senti que estava a dormir nessa hora, felizmente. Pois, mas eu, efetivamente, acordei mesmo com ele. Ora, qual a origem deste sismo? Ora, o primeiro sismo, com registro histórico, data do ano 63 a 60 a.C., e que foi acompanhado de tsunami. É o primeiro registro que temos em Portugal. Depois, há inúmeros registros, especialmente após o ano 369 até à data, há inúmeros registros e descrições de sismos. Este recente, daqui a 15 dias, 3 semanas, teve origem tectónica. Ora, o que é que isto quer dizer? Para se entender, faço rapidamente aqui um parênteses. O planeta Terra é limitado exteriormente por uma carapaça rígida que é constituída por várias peças, que são as chamadas as placas tectónicas, que se encaixam entre si. Isto, obviamente, na parte emersa, fora d'água, ou nos fundos marinhos, na parte imersa, existem essas placas, então, que circundam o planeta Terra por fora. Uma vez que ele é formado por camadas, a crosta, depois o manto, depois o núcleo externo, depois o núcleo interno. Ora, o encaixe destas placas é um encaixe dinâmico, ou seja, está em constante alteração. Nos locais, as placas chocam-se entre si. São as chamadas zonas de subducção. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma placa que empurra a outra. Aquela que empurra faz levantar a outra e penetra por baixo dela e vai entrando na profundidade do manto, passando por baixo da outra. Portanto, subducta debaixo da outra. Noutros locais, as placas afastam-se, é chamado rifts. Há uns nos fundos marinhos, como no caso dos Açores, em que nasce nova crosta, e outro fora da água, no Tanganica, em que se vê mesmo a parte esquerda a separar da parte direita lentamente, mas nota-se. Noutros lados ainda, as placas deslizam entre si. São chamadas as zonas das falhas. Ora, isto provoca movimento. Quando estes movimentos são muito intensos, provocam os sismos. Pronto, a origem é sensivelmente Está explicado. Está mais explicada. Claro que ainda há outras situações pontuais, que ainda falamos nisso, tivemos tempo, mas este é essencialmente o que acontece. Olha, então de onde é que veio este que sentimos em Portimão? Foi motivado pela compressão entre a placa africana e a placa euroasiática aqui no fundo do Golfo de Cádiz. Isto porquê? Porque o Algarve situa-se na placa euroasiática, mas fica perto do setor oriental da fronteira da placa euroasiática e a placa africana, fronteira essa que vai entre os Açores até Gibraltar. E nós Algarve, habitantes do Algarve, estamos aí nessa zona. Ora, uma vez que elas estão em compressão uma da outra, quando se libertou a energia, houve o sismo. E esta libertação de energia dos sismos até é algo que, não provocando grandes desastres, nem pessoais, nem na construção, até é bom porque reequilibra o sistema novamente. Então, podemos perguntar, o que é que podemos esperar aqui no Algarve? O Algarve, de facto, é uma zona de risco sísmico elevado, devido à tal zona de fratura muito ativa no Golfo de Cádiz, na chamada zona do Monte Gorringe, que talvez já tenha, portanto, as pessoas conheçam este nome, não tanto da sismologia, mas de que há 2 ou 3 anos, quando quiseram fazer furos para a prospecção de petróleo aqui a sul do Algarve, falava-se muito no Monte Gorringe. Porquê?
porque é uma zona extremamente complexa e muito movimentada. Professor, dizem os entendidos que o terremoto de 1755 foi mais severo aqui no Algarve do que propriamente em Lisboa. Em termos sísmicos, o terremoto de 1755 teve precisamente origem nessa zona de subducção entre as duas placas, e essa zona está muitíssima, quer dizer, está mais perto do Algarve do que Lisboa. Quanto à distância que vai desde o Algarve até Lisboa, obviamente. Os 300 km, mais ou menos. Por aí. Claro. Lembremos que em 55 há registros em que as ondas no Cabo São Vicente do tsunami atingiram 60 metros de altura. Ui. E há lá marcas de geólogos encontram aí depósitos provenientes dessas ondas que atingiram, de facto, essa altura. Esse é um dos grandes sismos originários a partir do mesmo sítio onde houve este pequenino agora aqui no Algarve. Acontece que este Monte Gorrinho, estávamos a falar, ele tem dois picos. Um deles chega quase fora d'água e não sei precisar, mas aqui há umas dezenas de anos até houve um afundamento numa traineira de pesca portuguesa nessa zona, mas que afundou, mas ficou uma parte fora d'água justamente porque tocou no pico desse Monte de Gorrinho. E é de facto uma zona muito falhada, uma zona muito movimento dinâmico muito elevado, e talvez tenha sido por isso que abandonaram extrair, fazer aí furos, de um momento para o outro tem as suas bocas todas parecidas e que está sempre a encher. Portanto, uma zona muito complexa do ponto de vista geológico. Ora, para além disso, a sismicidade do Algarve é ainda reforçada porque o Algarve tem imensas falhas geológicas, mesmo na própria placa euroasiática na qual ele está implantado. É a falha de Algesur, é a falha de Portimão, é a falha de São Marcos Quarteira, é a falha do Guadiana. Estas são todas importantes porque começam mais ou menos nas zonas que referi e continuam pelo mar adentro. As zonas, então, mais sísmicas aqui é a Serra de Monchique Portimão, é a Albufeira Lolé Faro, este triângulo, e a Tavira Vila Real de Santo António Castro Marim. São as zonas de maior sismicidade. E, confirmando isto, temos os registros do sismo de 1358, o de 1755, que acabou de falar, todos eles na tal zona de subdução. Temos o de 1719, em Portimão, 1722 em Tavira, 1856 de Lolé, só que estes aconteceram não por choque das placas, mas por movimentos, estas tais falhas, na própria placa euroasiática, que ainda complica mais. E temos de ter em conta a nível da Algarve, que é muito provável o registro de tsunamis se o epicentro for no Golfo de Cádiz. Já aconteceu uma vez, duas, e pode acontecer outras. Até o que é que temos de segurança em relação a isso? Foram instalados, ainda há poucos anos, 3 acelerómetros aqui no Algarve. Um está no Farol de São Vicente, o outro está na Ponta do Altar, ali em Ferragudo, e o outro está na Universidade do Algarve, e todos eles fazem registros da sismicidade 24 horas em cada 24. Contudo, são insuficientes, até porque eles não estão ligados entre si, o que seria ótimo. Pronto, só quase para terminar, tem evidenciais de alarme do tsunami, não sei se por acaso já assistiu a algum. Aqui em Portimão já. Pois, eu estava a 20 metros da capitania, aqui há, sei lá quanto tempo foi, há uns meses. Estava no passeio, e aí a andar. De repente liga lá aquela coisa dos alarmes de tsunami, e da maneira como falava, para já foi um susto imenso, e ele realmente tem uma potência elevadíssima. Tem que ser. Tem que ser, isso é verdade, não é aí que está o problema. Eu penso que o problema está em que a população não estava informada. Por exemplo, os turistas que haviam ali corriam assim para a esquerda e para a direita, até sem saber o que fazer. E eu disse, olha, tanto sei como você, se é sério ou não sei. Uma coisa eu sei, é que tenho um carro estacionado à beira-rio, vou pegar nele e vou-me já embora daqui para fora. E foi o que realmente fiz, saí dali,
porque esse é que é o comportamento de segurança. Claro. Mas se acontece a vir assim muito, a pessoa não sabe, depois acontece como a história Oxalá que não lobo, aconteça, já ninguém professor. acredita. Oxalá que não aconteça. Muito obrigado pela sua colaboração uma vez Pronto, mais. olha, é isto. Ainda há recentemente uma nova teoria de que o afrouxamento do núcleo da Terra magnético está a acontecer também provoca sismos, mas isso ainda está para saber. Pronto, fiquemos pela segurança e pela prevenção, que as pessoas vão São saber mais fundamentais. ou menos Obrigado. o que é que têm de fazer. Obrigado. Pronto, muito obrigado.